Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto Um Salto de Fé, de Jack M. C. DeVito. Atrás dele, no escuro, alguma coisa fez barulho nas pedras do piso. Padre Seidel apontou a lanterna naquela direção, na esperança de que fosse Chance ou outro membro do grupo, mas estava sozinho naquele pátio antigo. Quero saber como uma civilização pôde existir por milhões de anos sem jamais havê-lo conhecido. Suspirou. Que seria necessário para responder a essa pergunta? Os teólogos tinham estudado os arquivos dos Maricaifa e lido as histórias de seu passado laborioso e irregular, sem nenhuma ascensão ou queda brusca. As filosofias utilitárias, como as cidades, se baseavam em fundamentos sólidos e racionais. Não havia o mais leve indício da sua existência, nenhum sinal de que ele jamais tivesse lhes revelado sua face. Novamente aquele som. Cartilagem arranhando a pedra porosa. Forte, nítido. Talvez devesse ter escutado Chance e permanecido junto com os outros. Mas precisava ficar só, entre as pedras ciclópicas, para procurar compreender, penetrar as mentes dos Maricaifa. Recuou, encostando-se uma parede, e apagou a lanterna. A noite absoluta o envolveu, a noite escura da alma. Sua respiração se tornou audível. Não havia céu ali. Maricai não tinha luas. A luz das estrelas não conseguia atravessar a densa camada de poeira e gás da nebulosa cabeça de cavalo, e não havia nenhum planeta próximo. Esta é a razão por que nunca saíram deste mundo, dissera Chance. Não tinham para onde ir, apesar de existirem há milhões de anos. Simplesmente não tinham para onde ir. Uma incursão ao espaço nada mais seria do que um salto no escuro. Padre Seidel chegou a pensar em gritar por socorro, mas se conteve. Disse a si mesmo que não queria se tornar motivo de galhofa para os outros, perdendo-se se assustando à toa. Além disso, tremia diante da possibilidade de atrair a atenção de alguma outra coisa. Bobagem. Lutou para dominar o medo. Não poderia completar a missão se fosse tomado por terrores infantis. A verdade é que sofremos algumas baixas. Existem formas de vida nativas. Explorou a parede com a ponta dos dedos. Era áspera, dura, projetada para desafiar o tempo, o que, efetivamente, ocorrera. O fruto do trabalho de uma raça que havia governado aquele mundo por 30.000 séculos, que tinha alcançado, sob certos aspectos, um desenvolvimento tecnológico superior ao da própria Terra. Os Maricaifa nunca tinham travado uma guerra. Ainda mais digno de nota, jamais haviam se curvado diante de Deus algum. Usando o polegar, ligou a lanterna e um faixe de luz atravessou o pátio. Tufo de capim e arbustos cresciam nas frestas do pavimento. Uma pedra chata, que tinha sido o tampo de uma mesa, jazia a seus pés. Teriam crianças um dia brincado naquele lugar? Tinha visto fotografias, crianças desengonçadas, bem mais altas que ele próprio, com olhos enormes, rostos finos e alongados, que ostentavam invariavelmente uma expressão zombeteira para com os mais moços e um ar de passiva inocência para os adultos. Soprava um vento frio, fazendo farfalhar os galhos das árvores que cresciam ao longo do muro. Havia um resquício de neve no ar. Na extremidade do pátio, uma pequena escada conduzia a uma entrada em arco. Apressou o passo, mantendo as costas para a parede, e começou a subir. Naquele lugar, as escadas sempre representavam um problema. Os Maricaifa tinham quase o dobro do tamanho de um homem alto, descrição que decididamente não se aplicava ao Padre Seidel. Os blocos utilizados para construir a escada eram quase todos muito altos e largos. Galgar, mesmo uns poucos degraus, requeria um esforço árduo de um homem de meia idade cujas únicas preocupações tinham sido de natureza escolástica. Teria preferido manter um silêncio discreto, mas erguer o próprio peso de um patamar ao seguinte demandava um grunhido ocasional. Contou 8 blocos. As canelas e joelhos doíam com o esforço quando finalmente atingiu o topo. Uma comprida galeria estava à sua frente, entulhada de cascalho e pedras de tamanhos variados, fragmentos do teto desabado. As colunas curtas e grossas que haviam sustentado o telhado apresentavam-se quebradas, esfareladas no meio das ruínas. Uma civilização de 3 milhões de anos que cessara de existir sem deixar mais que uma lenda, até que uma inspeção de rotina descobrira cidades no deserto. Sentou-se e dirigiu o feixe de luz para o local de onde tinha vindo. O pátio estava lá, vazio. Nenhuma luz, além daquela, iluminava as escavações ou as gigantescas edificações feitas com blocos de pedra que refletiam claramente a falta de imaginação dos criadores. Os eruditos da terra vangloriavam-se de saber tudo sobre aquela raça antiga, que gostava de deixar registros de tudo que fazia.
Levará algum tempo para que os especialistas decifrassem a linguagem e entendessem a tecnologia, mas tinham finalmente sido bem-sucedidos. Nada de guerras. Isso tinha sido a coisa mais surpreendente. Mesmo durante os períodos de instabilidade política, a violência e o roubo eram encarados como aberrações. Ainda assim, nunca tinham recebido sua palavra. Arranhões. Ficou imóvel. Silêncio. Desta vez tinha sido à frente. Em algum lugar entre as colunas. Jogou o facho da lanterna para a galeria. Nada. Nada que pudesse ver. A cidade obedecia a uma geometria prosaica e estéril que seria do agrado dos calvinistas de outrora e dos arcanistas modernos. Edifícios longos, retilíneos, sem curvas, com poucas janelas. Os vidros há muito tinham desaparecido, naturalmente. Caminhava com cautela, iluminando alternadamente à esquerda e à direita. Paredes se erguiam à sua volta. Nenhuma astronomia. Os Maricaifa não tinham estrelas que os levassem a erguer os olhos, e por isso não haviam descoberto a rainha das ciências. Sem a profusão de movimentos celestiais, aparentemente bem cedo descobriram que o mundo que habitavam girava em torno do Sol. Estalidos. Bem à frente, ali na esquina, alguma coisa o esperava logo depois da curva. Seidel agachou-se junto à parede. O suor escorria pelo colarinho. Tolo desgraçado, vagando pela noite. Não deviam ainda nem ter dado por falta dele. Não com aquela gente toda. Seriam apenas as árvores e o vento. Tudo assume proporções assustadoras no escuro. Os joelhos tinham emperrado. Obrigou-se a prosseguir, passando por um pórtico. A porta, propriamente dita, ou remanescente dela, parecia ser de origem orgânica. Algum tipo de madeira. Um longo corredor se estendia depois do pórtico. Flocos de neve esparsos caíam mansamente. Olhou para cima. O raio de luz focalizou um olho vermelho e brilhante, maligno e inteligente. Estava encravado no meio de uma massa palpitante empoleirada na beira do telhado. Seus olhares se entrelaçaram e se fixaram. De alguma forma, de uma maneira que não podia explicar, a coisa sorriu para ele. Disparou como um raio na direção de onde viera. Transpos de um salto portal em ruínas, numa desabalada carreira, precipitou-se pelo corredor juncado de pedras de todos os tamanhos. Tropeçou no cascalho e chocou-se contra uma parede, caindo no chão. Levantou-se cambaleando e continuou a correr. Não olhou para trás uma única vez. A primeira curva para a esquerda, a segunda para a direita. Subida para o nível superior. Mais rápido desta vez do que da anterior, pulando de um bloco para o outro. Percorreu a longa rampa de descida. Chegou a uma sala que tinha uma porta que funcionava. Fechou-a, a mal, dissoando as dobradiças que rangiam. Descobriu que estava sem ferrolho. Havia uma saída do outro lado que poderia utilizar se precisasse. O aposento estava cheio de restos de mobília e pedras variadas. 500 mil anos de deterioração. Chance havia dito que o clima seco tinha sido o principal responsável pela preservação da maior parte de Balhuaia. Era o nome da cidade Maricaifano, ou o correspondente em inglês mais fiel possível. Na época em que era habitada, a cidade se erguia numa planície próxima ao mar interior. A região tinha se transformado em um deserto. Já fazia muito tempo. Partes desse Balhuaia eram incrivelmente antigas. Os Maricaifa tinham vivido ali por 2,5 milhões desse anos. Que cidade, em qualquer lugar do universo, em qualquer civilização entre as 8 raças conhecidas, poderia superar essa marca? Fulminada, afinal, por uma erupção solar. No escuro, de cócoras, Seidel tentava serenar a respiração. Atento, procurando ouvir algum som do lado de fora, ficou imaginando se a coisa poderia se aproximar sem que ele percebesse. Talvez não fosse perigosa. Era feia, mas isso não significava que fosse atacar um homem. Concentrou-se na própria missão e prosseguiu com as reflexões sobre a extinção dos Maricaifa. Muito cedo, haviam adotado o sistema social estável, coisa que ainda desconcertava e intrigava todas as outras raças, e aparentemente sobreviveram felizes por milênios. No entanto, o episódio de uma erupção do Sol deles havia interrompido as comunicações em todo o planeta, dando início a uma série de eventos que culminaram em um colapso financeiro. Tornou-se patente que a estabilidade do sistema tinha sido obtida à custa de uma disciplina inflexível, o que impossibilitou que se recuperassem do desastre. Os Maricaifa acabaram descambando para o barbarismo. Uns poucos, inteiramente modificados através dos séculos, ainda vagavam pelas áreas menos inóspitas do globo, sem guardar, no entanto, nenhuma lembrança da própria história. Velha demais, teria dito Toibé. As culturas são como as pessoas, envelhecem e morrem. Quando estão prontas, não é preciso muito. Para os romanos, foi uma questão de excesso de chumbo nas panelas. Para os Maricaifa, um pouco descer luz do sol em excesso. Sentiu, mais do que ouviu, um movimento.
No corredor, o coração de Seidel batia furiosamente. Apertou o botão da lanterna com um clique audível, produzindo um cone de luz. Focalizou os próprios pés, em seguida rapidamente a antessala e a outra passagem. Estavam uns poucos metros da porta quando a mesma se abriu estrepitosamente. Ouviu um som que parecia de folhas secas adejando no concreto, e o suspiro distante de um vento que cessa. Lutando contra o pânico, Seidel subiu um andar no edifício, disparou por um corredor, dobrou uma esquina, subiu mais um andar, atravessou salas cheias de toneladas de areia. Podia ouvir a criatura no andar inferior, arfando e arranhando freneticamente o cascalho com suas garras. Agora não havia mais dúvidas quanto ao seu intento. Seidel sabia que existiam caçadores noturnos, criaturas que acompanhavam a longa noite através do continente, o qual, nas latitudes setentrionais, circundava o globo. A maioria não era perigosa. Tinha que encontrar uma janela. Precisava sair, procurar ajuda. Os Maricaifa, entretanto, não apreciavam as janelas, e cada porta parecia conduzir a uma outra passagem ou galeria. Desesperado, percorreu uma série de quartos interligados, sem encontrar uma saída. Voltou correndo pelo caminho de onde viera, quase cego de pânico. Passava espavorido pela porta quando alguma coisa fina e elástica enrolou-se na sua coxa, rasgando-lhe a calça e cotando-lhe a carne. Gritou. Sentia ânsias de vômito. Bateu com a lanterna na coisa agarrada à sua perna. De novo, ela deu um guincho estridente e apertou com mais força. Sob o facho tremeluzente, conseguiu vê-la, negra, brilhante e pegajosa, com longos tentáculos flexíveis que se insinuavam em sua direção. Seidel gemeu e golpeou-a novamente. O vidro da lanterna quebrou e a luz apagou. Tornou a bater com a lanterna avariada. A coisa estremeceu, encolheu-se num espasmo. Seidel desvencilhou-se e se fugiu pelo corredor totalmente escuro, com uma mão protegendo o rosto e a outra esticada diretamente à frente. O chão sumiu sob os seus pés. Tateou em busca de um ponto de apoio. Encontrou e alçou-se desse volta. Uma escada. Para o alto. Não queria que a coisa ficasse acima dele. Subiu uns 2 ou 3 blocos, se parou para escutar. Talvez tivesse ido embora. Rezou para que isso tivesse acontecido. Rezou com o fervor com que jamais rezara antes. Precisava sair dali, gritar por chance, para o diabo com a dignidade. Escalava penosamente. Um pé para cima, força, arrastar a outra perna. Tudo doía. 8 degraus até o topo. Depois, curva à direita e mais 8 para o próximo andar. A coisa estava vindo atrás dele outra vez. No escuro, não tinha a mínima chance. Podia ouvi-la no começo da escada. Seidel disparou rampa abaixo, protegendo-se do melhor modo que pôde, deslizando uma mão pela parede. Encontrou uma abertura, com uma porta. Puxou, tateando em busca, desceu um ferrolho. Sim, era um ferrolho. Testou a porta. Puxou-a, rangeu. Moveu-se. Era pesada, mas se moveu. Pedra recoberta com algum tipo de plástico. Postou-se atrás dela e empurrou-a, chutando areia e pedras do caminho. Lentamente, colocou todo o peso do corpo e toda a força que a adrenalina nas suas veias permitiu. Depressa, ruídos de pés de rato vinham do vão da escada. Deu um último tranco, fechando-a. Não se enquadrava direito no portal. Abra e tente outra vez. A coisa se aproximava rapidamente. Deve ser capaz de ver no escuro. Talvez disponha de ser algum tipo de radar. Agora já estava no corredor. Gritou, lutando com o ferrolho. Resistiu. Não mexia 1 milímetro. Martelou com a lanterna quebrada. Com dificuldade, fê-lo deslizar para o encaixe. Sentiu pressão do outro lado da porta. A coisa arranhava, ofegava, murmurava, gemia. A porta aguentou. Seidel recuou para o canto mais afastado, pensando, não é hora para entrar em pânico. Tenho que descobrir se há alguma outra maneira de se entrar aqui, ou de sair. No mesmo momento, deu-se conta de que havia fresco no aposento. Foi tateando pelas paredes. Encontrou a janela em uma posição simetricamente oposta da porta. Não havia outra saída. Debruçou-se no escuro, esperando ver alguma luz, alguma sugestão desse movimento. Mas não havia nada. O vento tangia árvores que não podia ver. A coisa atirou-se contra a porta. Novamente, a porta tremeu, mas parecia sólida, segura. Meu Deus! O que não daria pela luz de uma única estrela. Qualquer voo espacial partindo de Maricai seria um salto no escuro. O padre Seidel compreendia agora o que isso realmente significava. Não admira que os pobres infelizes nunca tivessem abandonado a superfície. O barulho na porta diminuiu. Parou. Acomodou-se para esperar pelo amanhecer.
Lembrou-se então de que o nascer do sol só ocorreria dentro de 3 semanas. Ainda segurava a lanterna quebrada. O interruptor estava solto e deslizava sem resistência no encaixe. Tentou desmontá-la, mas, no escuro, era praticamente impossível. Finalmente, deixou-a cair pela janela e esperou. Seu coração martelava. A lanterna atravessou alguns galhos. Um momento depois, espatifou-se em uma superfície dura. A porta estava silenciosa. Sentou-se por um longo tempo, pensando, sabendo perfeitamente que a criatura o esperava do outro lado. Podia senti-la, encorujada, à espreita, com a certeza de que ele teria que sair. Seidel postou-se perto da janela, avaliando a própria coragem, sabendo que não tinha escolha. Esperou durante muito tempo, 1 hora, talvez 2. Depois, subiu no parapeito e balançou os pés para fora. Quando finalmente sentiu-se pronto, murmurou: "Em vossas mãos, ó Senhor." Pulou. Voltou para casa com uma perna e um tornozelo quebrados, fissuras nas costelas e um ombro deslocado. A turma de chã se encontrou na árvore, cerca de meia hora depois do salto. Repreenderam-no severamente, despacharam-no para casa e comunicaram à ordem que sua presença naquele lugar não seria mais permitida. Teve que voltar também sem uma resposta para o bispo. Não tinha a menor ideia do motivo pelo qual Deus teria ocultado sua face de um povo tão bom, tão gentil. Talvez, sugeriu, não tendo coisa melhor para dizer, tenha sido um teste. Os Maricaifa parecem ter vivido num plano moral mais elevado do que o das outras raças, inclusive a nossa. Talvez tenha querido oferecer-lhes um desafio. Se essa hipótese for verdadeira, eles falharam. Do lado de fora da janela, as constelações brilhavam amigavelmente. Porque nunca o encontraram, acrescentou o bispo. Por que nunca tentaram? Morreram no próprio planeta natal. Todo o sucesso deles foi obterado por uma única desventura. Sejam quais forem nossos defeitos, não desistimos assim tão facilmente. E o que queria que fizessem? Eric. Saíssem para procurá-lo. Buscassem-no pelo firmamento, como fizemos. Na minha opinião, não foi simplesmente o fato de não poderem ver as estrelas. Há mais alguma coisa. Seidel deu um sorriso tristonho. Não faltava a eles apenas um céu. Não. Era algo muito mais significativo, mais visceral. Sabe o que estava pensando quando pulei daquela janela, direto na escuridão? O bispo balançou a cabeça, sorrindo. Sei apenas que você deve ter sentido muito medo. Isso é claro. Mas, apesar disso, pulei. Você teria pulado. No entanto, o que não me saía da cabeça é que talvez tenha me ajudado a soltar as mãos quando instintivamente me agarrava ao parapeito foi que concluí sobre os maricanos. Acho que não estou entendendo. Se eu fosse um deles, disse Seidel, desviando o olhar do bispo para as estrelas do lado de fora da janela, ainda estaria sentado naquele quarto. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.